Olá, curiosos! Boa noite, curiosos! Hoje é terça-feira, hoje é dia de conversarmos com um Marcelo Duarte. Hoje é dia do nosso... Meu outro eu. E este já é o nosso 9º programa. E tem muita gente comentando, nossa, mas tudo isso de Marcelo Duarte? Nossa, mas que praga é essa? Que praga é essa que tem tanto Marcelo Duarte? E por isso mesmo, hoje nós vamos conversar com o Marcelo Duarte, que é especialista no assunto. O Marcelo Duarte, que é o meu convidado de hoje, tem uma empresa, é sócio de uma empresa de controle de pragas urbanas. Mas Marcelo Duarte não chega a ser uma praga assim para a gente combater, não, né, Xará? Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem? Tudo Então, bom? na realidade, não me considero uma praga ainda. Talvez alguns possam até achar, mas talvez não chegue a esse ponto. Eu tenho uma empresa de controle de pragas, né? É uma empresa muito antiga aqui na cidade de Santos. Essa empresa já tem 47 anos, com a mesma família. E então, hoje, os sócios são eu e minha esposa, né, que administramos essa empresa. Quando a gente fala de controle de pragas urbanas, é o extermínio assim de barata, cupim, rato, candidato a prefeito, é mais ou menos isso? Então, a gente, esse teu último, né, a gente está um pouco difícil, né? Mas, assim, a gente tenta, né, fazer o controle. Extermínio é uma palavra que a gente não utiliza mais, né? Porque a gente só consegue fazer o controle, o combate a essas pragas, né? Então, isso realmente o que a gente combate são as pragas urbanas, né? Então, isso é algo que a gente vem fazendo há algumas décadas, e então a gente utiliza alguns meios, né, para esse tipo de controle, então isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Com a sua formação de biólogo, por isso que você disse que não é o extermínio, é o jeito de lidar com a questão do meio ambiente, como faz para que aquela população daquela praga não aumente, é isso? Exatamente, Marcelo. Até algumas décadas atrás, décadas de 60, 70, 80, o foco, principalmente, né, era a aplicação de produtos químicos. Os controladores de pragas, na época, né, eles não tinham muito conhecimento sobre biologia, eles não se preocupavam muito com a biologia daquela praga que eles estavam tentando combater. A partir da década de 80, 90, começou, né, assim, um contato maior entre pesquisadores e controladores de pragas. E aí começou, né, uma informação um pouco mais, assim, embora muitos ainda não tinham muito conhecimento técnico, mas eles começaram a aprofundar a parte da biologia das pragas. E começou a se perceber também que só a utilização de produtos químicos a gente não conseguia sucesso. Então, a partir dessa época, né, começou a se utilizar, né, o controle integrado, o manejo integrado de pragas urbanas, e aí a gente começou a ter um pouco mais de sucesso, porque muitas vezes você chegava no local, não conseguia, aplicava o produto químico, mas não tinha muito resultado. E a gente começou a ver que realmente, né, o manejo ambiental ele é muito importante, e aí você começa a minimizar a utilização de produtos químicos. Isso também gera um impacto bem menor no meio ambiente, principalmente, né, a saúde dos clientes e dos nossos próprios colaboradores também, né? Tem a praga que é a pior de todas, assim, a que dá mais trabalho, Marcelo? Assim, não existe uma praga específica. Na realidade, a praga, o conceito, assim, qualquer organismo vivo, né, que possa causar algum dano, né, algum mal, né, ao homem. Então, isso é uma questão, assim, vamos dizer assim, um pouco antrópica. Por quê? Se a gente for numa área preservada, não existe praga. Por quê? Porque lá existe um equilíbrio. Nós, homens, né, que causamos esse desequilíbrio, e aí aquele organismo, né, começa a se considerar, a gente começa a considerar aquele organismo como uma praga.
Então, isso é uma questão, às vezes, antrópica, porque se a gente for, né, principalmente numa área bem preservada, está em equilíbrio. Então, você não vai ter uma praga que se destaca mais ou menos. Então, tudo aquilo que possa causar algum dano ao homem, ele é considerado praga, entendeu? Então, só que esse conceito tem mudado um pouquinho, porque às vezes, né, você tem um jardim em casa, de repente você vê algumas formigas. Essas formigas, naquele microambiente ali, elas estão em equilíbrio. A gente conversa bastante sobre isso, as pessoas que trabalham com essa parte de controle, né? Muitos já querem lá fazer uma intervenção. Não, vamos eliminar. Não, mas se ele não está te incomodando, se ele está no jardim, deixa quieto, entendeu? Então, os cupins, a mesma coisa. Os cupins, lógico, a gente tem problema de baratas, um problema de outros insetos também que causam algumas doenças, e os cupins, né? Apesar de não causarem doenças, né? Causam doenças psicológicas, porque às vezes o dano financeiro é muito grande. Então, você, às vezes, acaba perdendo mobiliário que você gastou muito dinheiro para ter aquele mobiliário dentro da sua residência, você acaba perdendo. Então, os cupins, realmente, eles causam dano assim, financeiro muito grande. Lógico que, indiretamente, outras pragas vão, principalmente aquelas que causam doenças, vão causar também danos assim, financeiros, porque você, de repente, requer algum investimento para ir a um médico ou buscar algum tipo de tratamento para esse tipo de pragas, entendeu? Então, é uma coisa que é bastante complexa. Então, resumindo, pragas é mais ou menos tudo aquilo que esteja te incomodando por aí, entendeu? Mas, como eu te falei, uma visão antrópica, é como o lixo urbano, né? Se a gente for numa área preservada, não existe lixo. Lixo é uma ação humana, né? Então, a gente produz lixo, entendeu? E aí a gente tem que fazer esse manejo aí e administrar esse problema. Acabei de descobrir que boleto é uma praga urbana, né? Boleto, aquela coisa que mais perturba. Pandemia, quem ficou um pouquinho afastado aí, eles vão chegando aos montes, entendeu? Então, e quando começa a chegar, que aumenta muito esse nível de infestação, assim, entre aspas, né? Aí é bem mais. Agora, assim, esse assunto é muito legal, Marcelo, mas na tua história, eu acho que a melhor parte, é uma coisa que eu acho que é um exemplo que você pode dar para muita gente que vai nos assistir, que está nos assistindo, é essa questão tua de ter virado um super atleta, né? Você teve um problema e, de repente, você transformou a tua vida, né? Eu vou deixar para você contar. Você era um fumante e aconteceu o quê? Sem dúvida, assim, acho que isso é para muita gente que, de repente, começou a praticar esporte. Tem uns que, desde criança... Quer dizer, eu praticava esporte na época da escola, né? Então, assim, mas era uma coisa, jogar basquete, participar de torneios, assim, de colegiais, então, mas era uma coisa bem, bem assim. Quando, mais ou menos, em 80, eu não lembro direito, 88, 89, eu era proprietário de uma padaria, eu e minha família, e eu era fumante, eu fumava 2, 3 maços de cigarro por dia, era completamente sedentário, não fazia nada, só trabalhava em padaria, quem sabe, quem já trabalhou. A minha família, por parte de pai, sempre teve padarias, entendeu? Então, a gente sabe o quanto é acordar 3, 4 horas da manhã, isso quando o padeiro da noite não faltava e não avisava. Então, realmente, assim, a gente tem que tirar o chapéu para quem é proprietário de padaria. E é uma coisa muito estressante, né? Então, isso, pelo menos naquela época, né? Hoje em dia, existem gerentes, tudo, mas naquela época a gente que administrava mesmo, entendeu? E a gente tinha uma vida um pouco estressante. Então, fumando, tudo. Uma vez eu estava chegando na padaria com algumas compras, estava fazendo um pouco de peso e tive um ataque cardíaco. Falei, nossa, coisa estranha, tudo, hein? E a minha padaria ficava em frente, né, a um hospital aqui de Santos, o Hospital dos Estivadores. E a gente tinha muito contato com os médicos, tudo, e tinha um médico lá, que, por incrível que pareça, era cardiologista e fumante, né? E ele que me fez, né? Impressionante, mas apesar de tudo, ele não tinha um físico atlético, era uma pessoa grande, né? Doutor André. E fumante, cardiologista, e eu fiz uma consulta e falei, Marcelo, assim, não é que eu tive um problema de um prolapso, né? Muita gente, né, tem esse problema de prolapso. Pô, Marcelo, se você continuar assim, nessa vida estressante, tudo, você vai, logo vai infartar, apesar de novo, tudo. Aí bateu uma. E eu sou um pouco radical nessas coisas. Ele falou, vai nadar, pelo menos vai nadar. E eu não sabia nadar, com 24 para 25 anos, eu não sabia nadar. Eu comecei a nadar.
E lá tinha um pessoal, na época, em Santos, naquela época, da década de 90, foi considerada a capital do triatlo, né? E tinha muito triatleta, tinha um pessoal lá que fazia triatlo. E eu vi aqui, eu falei, caramba, ele só tinha pedido para eu nadar, né? E eu comecei a me assim, interessar por isso, pelo triatlo, comecei a pesquisar tudo. Eu tive um tio que era ciclista, né? E, então eu já tinha uma leve, assim. E aí eu comecei a ver negócio de triatlo, comecei a nadar, aprendi a nadar, bem mal até hoje, né, por sinal. E aí eu comecei a correr, aí eu comprei uma bicicleta e comecei a participar de provas, né? E aí eu fui participando de provas de triatlo, e o triatlo, né, como na corrida, né, na corrida também, né, você começa com o short triatlo, né, que é uma distância um pouco menor, são 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. Então, a gente começa a fazer essas provas, começa a achar que isso é um pouco fácil. Vamos tentar o olímpico, que é 1,5, 40, 10. 1,5 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Não, pô, vamos fazer o meio Ironman. Então, a gente vai para o meio Ironman. E aí chegou, né, a hora de fazer o Ironman. Apesar de meu histórico, assim, de não ser de atleta, tudo, eu falei, não, vamos embora. E aí, em 2006, eu fiz a minha primeira prova de Ironman, né? E aí, o Ironman é quanto de tudo aí? Então, o Ironman é já um pouquinho pesado, né? 3.800 de natação, quase 4 km, né? Quase 4 quilômetros, né? 180 quilômetros de bicicleta, de bike, né? E uma maratona no final para completar, 42 quilômetros e 100, né? 42, Mas 100. em quantos meses isso? Então, assim, quando você vai fazer uma prova de Ironman, né? Assim, o ideal é você treinar. Se você realmente, uma coisa que também eu tenho assim para mim no esporte, né? Eu faço para eu me divertir. Eu não faço para, eu quero ganhar. Eu sempre fui assim, entendeu? Não, eu sempre treinei sozinho, entendeu? Nunca gostei muito de muita gente, tudo. Então eu sempre treinei sozinho, então eu nunca me incomodei. Mas se você que realmente quer buscar um pódio, alguma coisa, é um ano de treinamento, né? Então você vem ao longo, né, de um ano treinando. E no meu caso, eu trabalhava, né? Não tinha como, não tinha tempo, né? Porque o Ironman, é o que o pessoal sempre fala, largar uma prova de Ironman é fácil. O problema é você chegar lá para largar. Porque o treinamento que é complicado, entendeu? Então é uma questão de financeira, porque um gasto é muito grande, uma questão familiar, principalmente para quem é casado. Eu sou casado, né? Naquela época já estava casado, então você administrar isso, porque de repente você, no mínimo, são 2 atividades por dia que você precisava fazer. Então eu nadava na hora do almoço, né? Conseguia otimizar isso com a Mônica, com a minha esposa, né? Que ela ficava na empresa, eu nadava, às vezes chegava de trabalho, chegava correndo, ia nadar. A sorte que a gente eu tinha academia que onde eu nadava um pouquinho perto da empresa, então eu otimizava um pouquinho o tempo, voltava desesperado, engolia comida, entendeu? E já ia trabalhar. No final da tarde, assim, né? Então a gente saía para fazer o segundo treino, entendeu? Então, às vezes, você tinha, durante a semana, prova, treinos longos, né? Por exemplo, uma corrida, né? Eu me lembro uma vez que, acho que nos treinos longos que a gente fazia, para Ironman, você chega a fazer distâncias de corrida de 20 a 30 km durante a semana, né? E no treino longo, eu me lembro que eu parei num quiosque aqui de Santos para tomar um refrigerante, né? E para dar uma hidratada. E aí eu olhei na televisão, estava passando uma novela no horário nobre, aí já era bem tarde, eu ainda tinha que completar, e sendo que eu tinha que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, então realmente é uma coisa bastante complicada. E aí depois, em 2013, eu fiz meu último Ironman, eu falei, não quero mais, chega do triatlo, eu parei o triatlo. E aí eu comecei, vou fazer só o pedestrianismo, que eu me destacava um pouquinho no pedestrianismo, na corrida, né? E comecei a fazer corridas, né? Aí eu falei, não, vou fazer por corrida 10 km, não quero, vou fazer um pouquinho mais. Aí comecei a fazer as maratonas, né? Aí comecei a fazer maratona, uma atrás da outra, realmente eu gostava, só que você percebe que a gente fica um pouquinho magro, né? Pode ver pelo meu rosto, meu semblante, né? Vai sumindo bastante. Não, um atleta e um não atleta, ó, dá para ver pelo rosto. Vai sumindo um pouquinho, vai tendo essa aparência um pouquinho mais magrinha, né? E aí eu falei, e aí a última prova que eu fiz foi o ano passado, foi a Maratona de São Paulo. Eu falei, eu não quero mais fazer maratona. Eu estava correndo com um amigo, muito amigo meu, que a gente sempre conversa, o Alex, e a gente
falei, Alex, é o meu último treino para eu não aguento, eu já estava treinando, assim, não tinha, assim, aquele prazer de fazer os treinamentos. O que é legal do treino é que você está sempre correndo com os amigos, tudo, as corridas de longa distância, então você, por exemplo, vai sair daqui, vai aparecer lá, vai correr até, não sei se você conhece Santos, né, a Baixada, né? Então você, por exemplo, sair aqui do Canal 3 de Santos e até mais ou menos a cidade Oceã, em Praia Grande, né? E voltava, entendeu? Então eu passava por 2 cidades, né? Então era uma coisa assim, eu falei, não quero mais. E aí eu parei, sendo que antes da maratona de São Paulo eu tinha feito uma ultramaratona. Essa última ultramaratona que eu fiz foi de Bertioga a Maresias, né? Que são 75 quilômetros, né? Eu larguei na categoria solo, né? Então eu fui na categoria solo, fiquei em segundo lugar na categoria. E então foi as minhas 2 últimas provas de pedestrianismo. Aí eu, não cansado com isso, eu tinha um sonho de infância, né? Eu falei, não, vou aprender a surfar, porque eu sempre quis surfar, e aí, no ano passado, em maio, mais ou menos, eu comprei um pranchão, um longboard, né, e desde então eu só estou me dedicando mais ao surf, se bem que a corrida é uma coisa que está um pouco na veia, né, eu não consigo, mas com corridas de 10 km no máximo, 12 km no máximo, assim que eu faço, 3 vezes, 4 vezes, não E faço mais. o surf foi tranquilo, Marcelo? Pegou Não, de não, primeira? assim, os esportes aquáticos, a Mônica, minha esposa, sempre brinca, meus amigos também, são sempre um pouco meio traumáticos para mim, porque eu me machuco muito. Para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de atletas, assim, de pessoal que compete, né? Então, eles, em 2 oportunidades, né? Eles falaram, vamos juntar um grupo, fazer um final de semana, fazer canoa havaiana. A canoa que é longa, né? Vão 6 pessoas, né? E vamos remar, no final de semana vamos remar. E na primeira vez que eu fui, a gente desceu da canoa, tudo, e quando eu fui subir na canoa, eu bati com a costela. Quando eu bati com a costela, me deu uma dor assim, eu falei, nossa, que dor insuportável, tudo. Aí quando eu fui ver, eu tinha fraturado a costela. Falei, caramba, o pessoal tirando salto. Na segunda vez que a gente foi bem bom tempo depois, né? Eu estava. Para você acessar, você descer a canoa, você desce por uma rampa. E essa rampa estava cheia de limo. Isso no começo, né? Daqui a pouco eu vou descendo assim, eu sou um pouco, né, afobado assim. Eu desci a rampa muito rápido. Então, meus amigos que estavam atrás, o que aconteceu? Eu escorreguei e eu caí com o braço esquerdo para trás. Aí eu caí com o braço esquerdo para trás, uma dor insuportável, tudo. Aí a gente foi remando, tudo, uma dor insuportável. Na volta, a pessoa que estava tem uma pessoa atrás que fica no remo, né? Que, com o remo, né? Ele fica fazendo o leme da embarcação. Ele chegou um pouquinho próximo às pedras e o mar estava batendo. No que a onda bateu nas pedras e voltou, virou nossa canoa. A canoa tem uma chamada uma ama, que é um estabilizador. Você começou um pouco azarado. Quando eu caí no mar, o que aconteceu? Essa ama veio na minha cabeça. A sorte que esse Alex, que sempre estava na minha frente. Quando ela bateu, eu acho que eu desmaiei. Ele me pegou, me levantou, me sacudiu assim, Marcelo. Aí eu acordei. Aí eu dei uma acordada, subi, eu tinha dificuldade, porque eu estava com muita dor no braço, mas não sabia o que era. Aí a gente remou naquele dia, acho que foram 14 ou 15 quilômetros, pra gente que nunca tinha remado, até que é bastante, né? Cheguei em casa, falei, Mônica, eu tô com uma dor, e foi um pronto-socorro. Eu fraturei a cabeça do rádio. Nossa. Tipo, fratura a cabeça do rádio, assim, eu falei, não é possível, cara. E aí eles até brincam, né, com essa coisa da água, né? E no surf é a mesma coisa. Quando eu tava aprendendo a surfar também, a prancha bateu no meu nariz, assim, eu tinha acabado de entrar, né, no mar, assim, a prancha, eu peguei uma onda assim, a pranchão, né, bateu no meu nariz, começou a sangrar. Falei, não vou embora daqui, vou ficar aqui. Aí eu consegui estancar o sangue e tudo, e aí continuei até hoje, assim, às vezes eu tenho uns perrengues, assim, no mar, assim, a onda bater, a prancha bater em mim, tudo, ficar ralado, mas assim, mas é normal, isso é uma coisa que eu tiro de letra e tô tentando, né, já fico em pé, já consigo descer um pouquinho a onda, tudo, então... Maravilha. Marcelo, você já tinha conversado com outro Marcelo Duarte alguma vez na sua vida? Não, assim, eu conhecia seu trabalho, né? Porque há muito tempo atrás, né, no Guia dos Curiosos, Marcelo Duarte, aquela coisa toda, tudo. Aí depois eu fui ter contato com você, assim,
visual mesmo, assim, pessoalmente, foi quando o lançamento do livro do meu irmão, que você mediou, né, fez a mediação, eu tive um contato assim, mas nunca conversamos eu e você, e nem com o outro Marcelo Duarte. Aqui em Santos tem muitos Duartes, que não são meus parentes. Eu conheço muita gente com o sobrenome Duarte, mas não é meu parente, entendeu? Mas tem muito Duarte aqui em Santos, sim. Deixa eu contar, então, né, que o irmão do Marcelo Duarte, o Marcos Duarte, fez um trabalho comigo no Museu do Futebol. Nós trabalhamos juntos num projeto quando o Museu do Futebol estava nascendo. Ele nunca me falou que tinha um irmão chamado Marcelo Duarte, a gente brincava que era parente. Ele é muito focado naquilo, e se você ia perceber isso, não foi intencional, é que talvez se você perguntasse, ele falaria. E aí tem, né? Ele lançou um livro que está em algum lugar dessa estante, que é nessa estante que ficam os livros de esporte, e eu fui mediar o lançamento, teve um bate-papo antes, então daí nós quase nos conhecemos. E você já passou algum apuro? Alguém te confundiu com outro Marcelo Duarte? Alguma vez você passou por alguma confusão por causa do nosso nome? Não, assim, que eu me lembre, assim, não, assim, eu me recordo, eu não posso ser assim, eu não vou conseguir te falar, mas quando você lançou o Guia dos Curiosos, eu teve alguma coisa que me falaram, tipo, teu xará, alguma coisa assim, mas nada muito assim que seja relevante para se falar. Eu lembro que só que eu não consigo lembrar, né? Eu já tenho 55 anos, né? Já estou com mais certa idade, não consigo lembrar, entendeu? Então, não lembro mesmo, entendeu? É um ato falho até, porque eu tentei buscar na minha memória, mas não consegui. Muito bacana. Queria muito agradecer aí esse papo com você, Xará. Foi muito legal. Manda um abraço para o seu irmão, faz há muitos anos que eu não o vejo. Foi muito legal, ele ensinou muita coisa sobre a física na hora do jogador fazer a bicicleta. Acho que foi na sexta, quinta ou sexta, em um canal de TV, ele apareceu falando sobre a bicicleta, um canal de TV. Eu estava, sem querer, que ele não fala também, né? E sem querer eu estava vendo, daqui a pouco apareceu um cientista, outro cientista, que apareceu ele também falando sobre a bicicleta do Pelé. Muito legal. Muito obrigado, então, pela conversa. E eu vou continuar procurando essa praga que é Marcelo Duarte aqui, para continuar fazendo a entrevista. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com você, um prazer em conhecê-lo assim, virtualmente, mas parabéns pelo projeto, pelos trabalhos que você faz. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia também, e a semana que vem tem mais um Marcelo Duarte. Tchau.